Ni hao, pessoas que já estavam com saudade do nosso careca preferido. Tudo bem com vocês? Eu não tô falando de mim, eu tô falando do Professor Rock. E vamos aí, né, para mais um vídeo dele com as suas barrigadas tradicionais. A gente tem que ser relativista. E eu acho que tem diferença, sim. Tem diferença. O Irã não é igual à Noruega. A Rússia não é igual à França. A China não é igual aos Estados Unidos. Ainda bem, né? A Coreia do Norte não é igual à Coreia do Sul. Então, não dá pra gente achar que tá tudo bem. Não, todos os países são iguais. Peraí. Quem, em sã consciência, disse que todos os países são iguais? Hã? Os Estados Unidos é o grande vilão do mundo. Ok, os Estados Unidos faz várias coisas erradas e várias coisas problemáticas, mas... tá longe de ser a China. Isso. E tem grau. Nossa, que passação de pano bonita, hein? É assim que eu gosto. Dizer que os Estados Unidos faz coisas problemáticas é, no mínimo, uma piada, né? Porque, assim, eu fiz um vídeo só mostrando as groselhas que o Rock fala lá no Instagram dele, de que ele acusa a China, por exemplo, de ter delegacias em outros países, né, que não ficou provado. O FBI tem 160 delegacias espalhadas pelo mundo. Só o FBI. Porque aí tem a FDA, que é o departamento lá antidrogas deles, que tem mais de 120 países. Delegacia, sabe? Policial normal. Não estou nem falando de CIA. Né? Eu estou falando de Polícia Federal, Polícia Normal. Mas aí é problemático, né? E aí a gente pode falar de bases militares dos Estados Unidos, invasões, os Estados Unidos literalmente bombardeando a Síria nesse momento, porque a Síria está querendo ajudar Israel. Mas aí para o Rock, são coisas erradas e problemáticas. A China faz pior, né? Ao escala. Dentro das maldades você tem uma categoria, leve, moderada e grave. Nós não estamos dizendo que os Estados Unidos não está dentro do grau de Mas maldades. até a Noruega tem as suas escorregadas. Exato. Então, esse é o nível, né? É a passação de pano, é falar, a Noruega também tem escorregadas, porque todo mundo que é do lado de lá é malvado. O lado de cá não, mas veja bem, né? Mas, como ele mesmo disse, são problemáticos, são escorregadas. Exatamente. O ponto é que nós temos que escolher o menos pior. Porque o ser humano é assim. Sim. Não existe perfeição. Perfeição não há. Então não existe estado perfeito. A Suíça não é perfeita, nem a Noruega, nem a Suécia, nem a Finlândia. Exatamente. E aí o que nos resta é falar assim, tá bom, desses daí, o que é melhor? É melhor que o mundo continue democrático. Sim. Que assim, que a gente tenha as forças principais do mundo sejam democracias e não ditaduras. Né? Isso. E esteja muito mais ligado às instituições do que aos indivíduos. É interessante isso, né? Assim, é muito bonito, mas os Estados Unidos tem um histórico de literalmente invadir países para acabar com a democracia deles. Tanto que é uma piada, né? Isso é uma piada recorrente na internet. Olha, país tal descobriu um campo de petróleo. Lá vem os Estados Unidos trazer democracia para eles. Tipo, esse é o nível do ridículo. A parada é tão conhecida, é tão comum que já virou um meme. E dizer que Estados Unidos lidera o mundo, né, como ele falou, uma das forças que está aí liderando pela democracia, é uma piada, porque os outros países que ele citou, França, Noruega, a Europa de modo geral, é um bando de colonizador safado. O que eles fizeram nos últimos 60, 70 anos foi acabar com democracias ao redor do mundo. É simples assim, e assim, é provado por A mais B, sabe? Não é uma parada assim, não, talvez tenha acontecido. Não, a gente tem N provas de que eles trabalham para destruir democracias pelo mundo. Aí a gente já sai perdendo, se não for assim. A gente pode falar assim, até como ele falou, os exemplos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, né? Quando é assinado o armistício, os Estados Unidos que botam um governo fantoche na Coreia do Sul que trocou uma ditadura lá. O Chiang Kai-shek vai para Taiwan quando eles perdem a guerra civil, aqui na China, e os Estados Unidos bancam o Chiang Kai-shek que coloca uma ditadura lá até ele morrer. E o Japão é o mesmo partido que controla desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Só teve um outro partido que governou o Japão por 4 anos, acho que em 92, 94, alguma coisa assim, mas desde a Segunda Guerra Mundial é um partido só.
Mas aí, tudo bem, é democracia, né? Mas se é na China, é ditadura. E como que isso aconteceu com o apoio dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm 50 mil soldados no Japão, 25 mil na Coreia do Norte, tem soldado na Coreia do Sul, tem soldado dos Estados Unidos patrulhando as ruas de Seul, tem soldado dos Estados Unidos em Taiwan. Essa é a democracia que os caras querem. Eles estão construindo 4 bases militares novas aqui no norte das Filipinas para poder cercar a China. Assim a gente vai se dar muito mal. Então, é isso, a gente tem que olhar. Então você está torcendo? Sim. Não, eu analiso, eu entendo a ameaça que cada uma dessas coisas representa, mas no fim das contas eu quero viver num mundo melhor. Todo mundo, né? Eu acho que os terroristas não. Não, então, mas é que aqueles... no terror. É que aqueles que acham... Não, peraí, minha senhora, peraí. Terrorista depende muito do contexto, né? Porque os caras que fundaram o Estado de Israel eram considerados terroristas antes pelo governo britânico, né? Então, e hoje são heróis lá lá em Israel, né? Aquele Estado genocida. Então, tudo depende muito do contexto, né? Assim como os vietnamitas do norte também eram considerados terroristas, sabe? Aqueles que fazem equivalência moral entre o Hamas e Israel, não tem. Ou entre o Irã e a Noruega, ou entre a Rússia e a França, ou entre a China e os Estados Unidos... Isso aí é o desconhecimento. Eu atribuo isso a total desconhecimento da complexidade da coisa. Desconhecimento. Por isso que eu acho que essa aula que você está dando hoje... assim, um exemplo que ele usou, vou usar os exemplos que ele usou, né? Quem faz aí uma comparação moral entre o Hamas e Israel? Então, Israel é um Estado genocida. Israel já matou milhares de crianças. E aí o nível do ridículo do Rock... e ele diz que não assiste meus vídeos, mas ele reclama que eu ataco ele de modo pessoal. É que assim... Ele fez aquele vídeo falando sobre a explosão lá do hospital, o ataque do hospital, né? Ele continua afirmando que o Hamas matou 40 bebês. Inclusive, façam uma coisa, vão lá no Instagram dele e peçam fontes disso, porque ele disse que o governo de Israel mostrou as fontes desses bebês, de ter matado 40 bebês decapitados, para mais de 100 jornalistas. A Casa Branca disse que nunca viu nada, mas o Rock disse que viu, tá? Então vai lá e peçam para ele. Então, Israel está massacrando a população palestina. Assim, massacrando. O Hamas é um grupo terrorista. Mas tem ministro de Israel, tem gente que é muito antiga de governo de Israel falando que se não fosse Israel, não existiria o Hamas. Se não fosse a pressão que Israel está jogando sobre a população palestina, não existiria um Hamas. Então, ele fala isso até porque ele é judeu, né? E aí é o ponto de comparar os Estados Unidos com a China. Bom, eu já falei um monte de merda que os Estados Unidos fez, né? Você tem que falar assim, só no Iraque foram mais de 100 mil crianças mortas a troco de nada. Nada. Porque o Colin Powell, que foi lá na ONU dizer, olha, esse pote branco aqui é arma de destruição em massa que o Saddam Hussein quer usar contra os curdos. Ele mesmo já admitiu que era mentira. Antes de morrer, né? Vai queimar no inferno. 100 mil crianças mortas. Aí teve uma jornalista que perguntou para a Madeleine Albright, que na época era secretária de Estado dos Estados Unidos, sim, valeu a pena? Ela disse, valeu. Esses são os Estados Unidos, cara. Valeu a pena matar 100 mil crianças. Esse é o nível da moral dos Estados Unidos. Me lembrem aí, nos comentários, qual foi a última vez que a China invadiu algum país? Que eu me lembro, assim, de cabeça mesmo, foi aqui no norte do Vietnã, lá nos anos 60, mais ou menos. Que eu me lembre. Teu curso online é fundamental para a gente começar a falar com algum nível de base. Porque falar pelas paixões não dá certo. Eu acho assim, que tem muita gente que não sabe, eu concordo com você, mas tem gente que está absorvido por ideologia. Ah, mas estava demorando, né? Então, o Rock ele tem essa estratégia. Tirando o fato do terninho, camisa e tal, que é para dar um ar de professoral, ele tem essa estratégia de se colocar como isento. Como ele falou um pouco ali antes, né? Eu analiso a conjuntura, analiso a situação e aí eu decido o que é melhor. Ele tenta se colocar nesse nível superior, nesse nível de, olha, eu consigo separar minhas paixões e aquilo que eu defendo. Sendo que o Rock estudou numa universidade religiosa lá nos Estados Unidos, trabalhou numa think tank lá, acho que foi do Woodrow Wilson, né, que era um ex-presidente dos Estados Unidos, é judeu, é do Partido Novo. Tudo isso reflete a ideologia do Rock. Tudo isso.
Mas ele se vende, ele usa essa máscara de... Não, vocês são impactados pela ideologia. Eu não. Sim. E a ideologia te segue. Tá vendo? Mas aí também não sabe. Se não sabe, mas aí esse você não consegue... Eu não me abro pra saber. Eu sei, mas aí esse você não Entendi, consegue... esse é pior. Esse você não consegue falar assim... Tá vendo? Que ele não sabe. Eu entendi. Ele acha que ele sabe tudo. É o pior, né? É. É o cara que tem certeza E ele é que sabe apaixonado tudo. por uma ideologia. E ponto. E ele só tem um filtro É. na vida. Você é anti-China. Vai no Instagram do Rock e vai lá ver. Vai lá e pergunta pra ele quando é que ele vai se retratar sobre a história do balão chinês. Porque o próprio Pentágono já admitiu, né, que o balão não gravou nada enquanto teve sobre o território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram que estavam monitorando o balão desde que ele saiu daqui de Hainan. Então, todo mundo sabia que não era um balão espião. Tá lá no Instagram dele até hoje, balão espião chinês. Vai lá e pergunta pra ele, quando é que ele vai se retratar sobre isso? Ele não vai. Por quê? Porque ele é cego por essa ideologia. E assim, ele não consegue olhar a nuance, ele relativiza tudo, ele coloca como todas as coisas são problemáticas iguais, todo mundo é criminoso. Quem é você para falar da China e não falar dos Estados Unidos? Sim. São duas coisas diferentes, né? Dizer que todo mundo é criminoso é uma coisa. Agora, dizer justamente esse ponto foi o que eu já repito, né? Falei nesse vídeo, já repeti várias vezes. Você quer falar que a China tem delegacia, meia dúzia de delegacia na Europa, uma em Nova York? Mesmo que seja verdade, pode dizer, ok, tá errado. Mas então, quando é que você vai falar um vídeo sobre os 160 delegacias do FBI espalhadas pelo mundo? Ele nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma ideologia. Entendeu? Tipo, é apontar o dedo para umas coisas que não são... Isso também é uma técnica de fragilizar as democracias. Ah, sim. O relativismo. O relativismo é terrível. Né? É uma filosofia dos tempos modernos que, se eu relativo tudo, eu posso tudo. Pode tudo. O individualismo, do meu ponto de vista, eu posso. Tudo. Define os Estados Unidos, porque é assim que a cultura deles funciona, né? Individualista. Eu não vou usar máscara, porque eu tenho os meus direitos. Que me faça bem, feliz. Foi justamente o que eles fizeram. Então eu me dou o direito de usar o outro como instrumento para me satisfazer. E sabe qual é o problema disso? Porque, assim, se você acha que você pode tudo, a gente nunca teria tido civilização. Era só barbárie. Peraí. A gente pode até... Se você acha que pode tudo, a gente nunca teria civilização, só barbárie. É um salto lógico caprichado, hein? Discutir e questionar o que é o certo e o errado. E a gente tem que mudar algumas noções de certo e errado. Mas a gente tem que ter alguma. Sim. São as tais leis... Quem que define o que é certo e errado, Rock? Quem que define, né? Quem que define? Os bandos de colonizador safado, né? O Ocidente branco, que é para quem ele bate palma, né? A ideologia que ele segue é justamente isso. Quem que define o que é certo e errado? Se a China, se os chineses, se 1,4 bilhão de chineses falarem assim, a gente quer viver nesse sistema, o Rock ainda vai chegar e vai falar, não, mas isso está errado. Sabe? Então, assim, não faz diferença. E 94% dos chineses aprovam o governo do Xi Jinping. Ai, nossa, mas que loucura, 94%. É uma pesquisa de Harvard, aquela universidade lá dos Estados Unidos. É esse o nível da parada. E a China vive em sistemas semelhantes assim há milênios, porque antes eram imperadores, reis, etc. Né? Então, o sistema, a forma como a sociedade chinesa vive nesses últimos 3.000 anos aí não mudou muito. Mas se o chinês falar a gente quer viver assim, o Rock ainda vai apontar e falar isso está errado. Leis universais. Isso. Existem. Isso. Tem que existir. E tem que ser, por exemplo, a gravidade não é uma coisa que eu não quero que a gravidade incida sobre mim. Não tem como. Ela está aí. Você construiu um avião, teve que considerar a gravidade. Porque senão estava todo mundo já morto, quem pegasse um avião. Então, assim, tem coisas que vão ter que ser definidas como isso. Tem uma diferença aí nesse discurso, porque assim, minha senhora, a gravidade ela só é. Ela já era antes da humanidade existir e ela vai continuar depois da humanidade existir. Não é uma coisa de, nossa, o Newton descobriu a gravidade, né? Quando cai a maçã lá, aquela história da maçã. Não. E aí antes do Newton as coisas voavam, né? Não era assim. A gravidade só ela, tá aqui.
Agora, definir o que é certo e errado, isso sim depende de um monte de coisa. Porque a gente vive num planeta muito grande e tem algumas coisas que são certas para uma sociedade que não são certas para outras. E aí, por exemplo, é curioso até nisso, direitos humanos. Esses relativistas, eles acham que eles defendem direitos humanos. O relativismo, ele nega a existência de direito humano. Exatamente. Porque ele é relativo, não tem nada que é humano, não tem nada sólido. O relativismo então, se você é um relativista, tudo ser justificável. Você não acredita em direitos humanos se você é um relativista. Exatamente. Se você fala... Assim, eu não estou entendendo bem esse conceito de relativismo do Rock, porque talvez esse corte seja muito curto, né? Mas, de novo, a gente pode usar o exemplo dos Estados Unidos como defensor de direitos humanos. Os Estados Unidos têm uma prisão em Cuba, né? Que não é terra dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar, Cuba é Cuba. Mas está lá, um pedaço de terra de Cuba é dos Estados Unidos que eles invadiram, que chama Guantánamo. Nessa prisão, tem gente presa desde 2001, sem julgamento. Presas por causa do 11 de setembro. Porque quando eles vieram invadir o Afeganistão, os Estados Unidos começaram a fazer campanhas para prender o Bin Laden. E nessas campanhas tinha lá dar dinheiro para as pessoas que denunciassem outras pessoas. E aí, Paquistão, Afeganistão, um monte de gente pobre, o que saiu de gente denunciando o outro porque precisava de dinheiro é um absurdo. E aí tem gente lá em Guantánamo até hoje nessa fita aí, sem julgamento. Tem crianças em gaiolas porque tentaram cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos. Tem criança morrendo em gaiola. Tem vídeo, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Tem vídeo de criança de 3, 4 anos indo a julgamento sozinha, sem os pais, porque quando eles cruzam as fronteiras, quando cruza a fronteira, separa o pai das crianças, os pais das crianças. Essas crianças vão sozinhas com o advogado. Crianças que não falam inglês. Mal falam espanhol, porque tem 3, 4 anos. Tendo que olhar para um juiz e falar qualquer coisa. É um absurdo. É o país com a maior população carcerária do mundo. E tem 4 vezes menos gente que a China. Tem 2 milhões de presos. Tem 1 milhão, desses 2 milhões, 1 milhão é de população negra. Sendo que a população negra nos Estados Unidos é de 12%. Esse é o nível do absurdo. Porque o sistema prisional dos Estados Unidos é a escravidão 2.0. O governador do Arizona disse que se acabar o trabalho forçado que eles têm nas prisões, o Estado quebra. Porque o que acontece? As prisões dos Estados Unidos são privadas, eles prendem as pessoas por qualquer motivo, o cara vai para a prisão, o dono da prisão vende o serviço dos presidiários, que muitas vezes é obrigado a trabalhar, senão ele vai ter problemas com a justiça no processo dele. Ele ganha uma mixaria, o dono da prisão ganha 2 vezes, porque o governo tem que pagar pela estadia do preso e o cara recebe pelo serviço prestado do preso. Esse é o grande defensor dos direitos humanos. E, de novo, né? Matou 100 mil crianças no Iraque. Isso só o Iraque. No Afeganistão, gastaram $1 trilhão, destruíram o país inteiro, deixaram 92% da população em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é as pessoas não comem 3 refeições por dia. Os afegãos estão literalmente vendendo as filhas e os rins para sobreviverem depois que os Estados Unidos saiu dali. Esse é o bastião dos direitos humanos. É o país que testou sífilis na população negra do Alabama só para ver o que ia dar. Fala assim, não, depende do contexto. Certo ou errado depende daquele ali. Quem é você para apontar o dedo para falar que o outro está errado? Se você acha isso, você não acredita na existência de direitos humanos. E tudo bem. Ok. Mas aí saiba que esse mundo que Mas você entende que se o cara tem uma visão crítica, conhecimento, um pouco de visão crítica, ele vê que é insustentável. Não, porque aí tem o viés, tem a ideologia, tem os patrocínios, tem o propagandista. Não é tão simples assim, né? O que ele está falando? Eu não sei. Direitos humanos e o relativo tudo. Eu lido com tanta gente que não consegue enxergar. E, tá vendo? E assim... É sempre os outros. Ele joga sempre essa responsabilidade para os outros. Porque ele sabe tudo, ele enxerga tudo, ele separa a ideologia das coisas, ele separa as paixões dele, das análises. É difícil. Eu entendi o que você está falando. Eu falo assim, mas meu, isso é um fanatismo. É um fanatismo. Como que você não pode olhar? E não adianta, porque eu acho que até envolve até questões individuais, psicológicas da pessoa, muito sabe? Sério. Ele tá vendo? E ainda vai para um outro nível dizendo que as pessoas têm algum problema psicológico. Esse é o cara que
há mais de mês, continua defendendo o que Israel está fazendo com os palestinos. Ele continua defendendo e já botou a culpa nos palestinos um monte de coisa. Então, o nível do ridículo de um vídeo desse é que ele se descreve o tempo todo, mas não, isso não é comigo. Mas é isso aí, né, cara? Eu me divirto com rock pra caramba, assim, porque os vídeos deles são muito fáceis. Assim, eu que sou um trabalhador de fábrica consigo rebater esses argumentos furados, cara.